até a sede da Matsuda e Suelen Suffen nos traz as informações. Suelen. Olá, hoje vamos falar sobre manejo de pastagem. Manejo é cuidar da planta para se retirar o máximo de produção dela e tê-la em bom estado por muitos e muitos anos. E é fundamental quando se fala de forrageiras. E o Luciano Lara, ele que é engenheiro agrônomo, está aqui ao meu lado para falar sobre este assunto. Olá, Luciano, seja bem-vindo. Obrigado, Suelen. Bom, Luciano, a escolha do cultivar é importante quando se fala em estabelecimento de uma pastagem? Ela é importante porque se a gente coloca um material que tem algum tipo de limitação, né, por exemplo, se eu tenho um solo encharcado e eu coloco lá um material que não tolera a umidade no solo, ele vai implantar, muitas vezes pode germinar, mas o desenvolvimento, o estabelecimento, a persistência ela é muito curta. Então o produtor vai ter que preparar esse solo de novo, colocar um material adaptado àquela área, àquela região, para ter uma pastagem produtiva e que vai persistir por um período maior de tempo. Certo, depois da escolha feita, o manejo é também tão ou até mais importante que a escolha do cultivar? O manejo, ele vai fazer com que a gente consiga manter aquele pasto produtivo. Né? Então, a questão da adubação, da fertilidade do solo, a lotação de animais, né? Você fazer o manejo entre um período de chuva e seca. Né? Por quê? Quando a gente está num período de seca, a gente está nesse período de chuva agora, algumas regiões estão chovendo mais, outras estão chovendo menos, então você tem uma resposta do capim. Então você mantém uma determinada lotação, né, por área de animais. Se a gente mantém essa mesma lotação no período da chuva, no período da seca, o capim ele vai responder muito menos do que no período da chuva. Né? Ele não vai ter essa questão de umidade, essa condição favorável para o crescimento, para a rebrota. Eu mantenho lá a mesma lotação no período da chuva, então eu vou ter uma disponibilidade menor de forragem. O animal vai continuar comendo, ele tem que comer. Então vai haver aí uma agressão muito maior a essa pastagem. Então, essa questão de a gente trabalhar o manejo do pasto, o manejo do solo, o manejo dos animais, ela é importante para manter a pastagem produtiva. E existe diferença de manejo entre as espécies e os cultivares, Luciano? Vai existir. Né? Então, a questão de você trabalhar com plantas mais produtivas, que tem um período de rebrota menor, é o ideal a gente trabalhar num sistema rotossenário que a gente consegue, vamos dizer assim, trabalhar de uma forma mais eficiente, diminuindo as perdas. As braquiárias, ela é muito mais recomendada para a gente trabalhar num sistema mais extensivo, né, que a questão da rebrota dela, ela é mais lenta, né, um pouco mais lenta, né, ela não chega a ter muita diferença, mas favorece esse tipo de manejo. Ela tem uma relação, quando ela está no seu período de crescimento vegetativo, de folhas, né, maior do que os pânicos. Muitas vezes, se a gente deixar o pânico crescer livremente, ele começa, num determinado momento, a acumular muito talo. E isso atrapalha o manejo porque os animais vão selecionar. Ele não é bobo, né? Ele vai comer mais as folhas e vai deixar o talo. Nas braquiárias é mais difícil isso acontecer, mas pode acontecer e isso tudo está relacionado ao manejo também. Bom, e na hora da formação de uma pastagem, também é importante analisar a finalidade do uso daquele pasto? Olha, se a gente tem muitas vezes, por exemplo, se eu pego um material que tem uma baixa qualidade nutricional, eu tenho lá, por exemplo, uma umidícula, uma dictioneura, uma decumbens, então esses materiais estão numa condição em que eu tenho uma qualidade nutricional um pouco mais baixa relacionado, por exemplo, a uma tanzânia, uma mombaça. Então, a tanzânia e a mombaça, muitas vezes eu vou ter uma resposta de desempenho, ganho de peso, produção de leite, melhor do que a umidícula, do que a decumbens. Só que aí entra naquela primeira pergunta, a adaptação. Não adianta eu colocar uma mombaça num solo muito fraco, num solo de baixa fertilidade, que ela não vai ser produtiva. Ela é melhor para o animal, vai ter um desempenho melhor para o animal. Eu vou produzir mais leite por área, mas só que ela não vai durar muito tempo. Ela não vai ter uma adaptação muito boa naquela área, então acaba ficando mais custoso. É por isso que é sempre importante o auxílio de um técnico responsável, um técnico da área para te auxiliar. As diferentes espécies animais, os bovinos, os equinos, os ovinos, os caprinos, eles exigem pastos diferentes, não é, Luciano? Olha, o caprino ele acaba sendo mais seletivo, ele escolhe melhor, escolhe mais do que um bovino, por exemplo. Então, muitas vezes, quando a gente coloca um caprino em determinada área, ele seleciona mais. Outro detalhe, se a gente tem um pasto muito alto, isso dificulta o manejo. O animal até consome bem, mas atrapalha muito o manejo,
né? Porque o animal ele acaba ficando, por exemplo, você pega uma mombaça, uma tanzânia, que pode chegar aí 90 centímetros de altura para fazer um manejo, às vezes, dependendo da propriedade, às vezes deixa crescer até mais. Isso começa a atrapalhar o manejo. Um animal não vê o outro, começa a ficar a questão, porque é um animal muito gregário, né? Então eles pastejam todos, né, mais ou menos junto, e tem aí uma questão de visualização, né, onde o animal fica mais confortável, né? E isso reflete, né, na questão do desempenho animal. Então a questão de a gente trabalhar para ovino, para caprino, né, de uma pastagem mais baixa, de melhor digestibilidade, uma melhor qualidade, isso dá um resultado diferente. Só que entra novamente naquela questão da adaptação, né? Se a gente tem lá, a gente está vendo esses ovinos pastejando numa pastagem de ares, né? Então é um pânico que tem uma qualidade melhor. Mas se a gente tem um solo muito arenoso, baixa fertilidade, né, então a gente não tem condição de manter esse pasto nessa área, a não ser fazendo, né, o uso de adubações mais frequente, o que torna mais custoso, né? Então a gente pode trabalhar com uma dictioneira, por exemplo, que é mais adaptado. É uma planta mais baixa também, mas é mais adaptado a um solo de mais baixa fertilidade. Bom, então a conclusão é que não existe uma forrageira, não existe uma gramínea melhor do que a outra. Existe aquela que vai se adaptar melhor àquele tipo de solo, àquele tipo de clima, ou àquele tipo de animal que vai pastejar aquela área. Então, a conclusão é que é fundamental a orientação de um técnico. É porque muitas vezes o produtor acaba nos questionando o seguinte, qual que é o melhor capim que tem para determinado animal? Qual que é a novidade, o lançamento que tem? Então, como você falou, não existe um capim coringa que a gente vai colocar em toda a situação. Tem que se analisar essa questão das limitações que cada um vai ter para a gente poder, né, buscar a melhor forma de estabelecer. Né? E com o manejo a gente consegue então fazer essa persistência durar ser mais longa do que outro capim que a gente fosse colocar lá. Então tudo está, vamos dizer assim, ligado, né, para a gente manter aí a produtividade, o ganho de peso, a produção de leite, produção de carne, né, de uma forma, a gente tem que sempre buscar, né, o produtor rural, como qualquer outra atividade econômica, ele vai buscar, né, o lucro. Né? Então, se a gente trabalhar de uma forma mais econômica, né, muitas vezes a gente consegue produzir um volume menor de leite, um incremento menor de ganho de peso, mas o nosso custo é muito mais baixo do que muitas vezes um outro que está produzindo, né, que está colocando lá 1 quilo de carne, que está produzindo 30, 40 quilos de leite. Né? Então, essa relação, né, que a gente tem aí do custo, né, para produzir, o produtor ele deve buscar, deve anotar, deve ter um acompanhamento para ele saber se está ganhando dinheiro ou não. Como eu disse, a propriedade é uma atividade econômica como qualquer outra. Se der prejuízo, ele vai acabar fechando. Você falou da questão do manejo. Um bom manejo de pastagem é fundamental para evitar o problema da degradação, né? A degradação ela começa, né, de uma forma, muitas vezes ela demora para vir acontecendo, né, dependendo das condições, igual eu comentei. Se a gente coloca numa condição que um capim não é adaptado, a degradação ela é muito rápida. Né? Mas se a gente coloca um capim também que tem uma condição adequada para desenvolver, mas não maneja bem esse gado, não faz correções, muitas vezes que tem que fazer, adubação, calagem, essa degradação ela vai vindo gradativamente. Né? Então a gente vai ter muitas vezes um período mais longo, mas ela acaba ocorrendo. Então é isso que a questão da administração, de um bom manejo, né, que vai buscar manter essa área produtiva, né, independente com relação à entrada de planta daninha, com relação à erosão, né, com relação à baixa produção que esse capim, né, pode vir a ter. Bom, tá certo, o nosso assunto hoje foi manejo de pastagem. Você que nos acompanhou, você que ficou com alguma dúvida, entre em contato. Nós estamos aqui à sua disposição. Luciano, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Ellen. Até a próxima. Tá certo, um grande abraço, obrigada pela companhia e até a próxima. É com vocês em Campo Grande. Obrigado, Suelen.